Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live de MEI, né? A live que foi tão aguardada aí, né, por algumas semanas. Sejam todos bem-vindos. Eu espero que hoje nós possamos esclarecer algumas dúvidas, né, que nós temos em relação ao microempreendedor individual. Enquanto a minha convidada entra, eu vou me apresentar um pouco, né, para vocês, de forma resumida. O meu nome é Susan Barros, eu tenho mais de 7 anos de experiência com confeitaria, né, sou coach em confeitaria também, graduanda de marketing na Independent College, em Dublin, que é onde eu moro, na Irlanda. E, gente, tive essa iniciativa, né, de estar fazendo as lives sobre empreendedorismo, né? Vão vir muitas outras de marketing, de confeitaria também, para que nós possamos estar agregando conhecimento aqui no Instagram, tá bom? Eu vou convidar agora a minha convidada, a advogada Luísa Barros. Luísa, Oi, a gente não tá conseguindo te ver, tá escura a tela. deixa eu dar uma olhadinha. Gente, vocês estão conseguindo ouvir a gente direitinho? Comenta aí. Coloca aí nos comentários. Eu vou adicionar ela aqui novamente. Tá dando para me ouvir direitinho? Me contem aí, gente. Chamei ela aqui novamente. Luísa, Oi, acho que tá conectando. A gente não consegue te ver ainda, tá escuro. Será que não tá do outro lado a tela do telefone? Você consegue virar? só um minuto. Tá. Pronto, apareceu a Margarida. Olá, boa Boa noite. noite, Luísa. Seja bem-vinda à nossa live. Muito obrigada por aceitar esse convite de estar aqui, né? Nos trazendo esse conhecimento sobre MEI. Gostaria de pedir que a senhora se apresentasse, fizesse uma breve apresentação para que as pessoas pudessem, né, lhe conhecer como profissional. Tudo bem? Sou Luísa Barros, sou advogada trabalhista e previdenciária, sou especialista em direito do trabalho e previdenciário e também sou mestre em direito, compliance, segurança humana e mercado pela Faculdade Ceres em Pernambuco. Muita gente me pergunta o que é compliance, né? Inclusive tem até lá na nossa live, lá no anúncio da nossa live, que eu sou mestre em compliance. Então, compliance é conformidade, né? E dentro dessa conformidade, eu assessoro as empresas e faço também consultoria em conformidade há mais de 20 anos. Bacana, muito legal. Não sabia, Luísa. Luísa, agora entrando aqui no assunto da nossa live, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta base, né? De que como surgiu o MEI? Como que surgiu o MEI? Qual é a importância, né, dessa categoria no Brasil? Pronto, o MEI, Susan, é aquele profissional que trabalha por conta própria, né? Ele tem registro de pequeno empresário, mas ele exerce pelo menos uma daquelas atividades, que são 490 atividades, que são propícias para o MEI, né? Então, quando você entra lá no portal do empreendedor, lá tem quais são as atividades que você pode ser MEI. Então, MEI é aquela pessoa que trabalha antigamente, era o MEI autônomo, né? Que hoje o autônomo é uma outra figura, mas que na época que foi lançada a lei, né? Que foi emitida, publicada a lei,
esse empreendedor, ele era uma espécie de autônomo, que ele não tinha nenhuma segurança jurídica, ele não poderia entrar com nenhum benefício previdenciário, então era aquele pessoal que corria quando chegava o fiscal, né? Chegava nas feiras, chegava nas praças, então era geralmente aquele pessoal que corria, né? Então, é a lei que é a Lei Complementar 128, ela trouxe justamente essa regularização para esse tipo de empreendedor, para esse tipo de autônomo. Muito interessante, muito importante, né? Essa lei para nós empreendedores que queremos dar aí o nosso primeiro passo, né? E já trazendo, gente, eu já queria pedir vocês também para vocês enviarem essa live, né, para as pessoas que vocês sabem que estão querendo empreender, ou aquelas pessoas que já são empreendedoras, tem um aviãozinho aqui embaixo, então já envia para elas, porque você vai estar ajudando elas com informação, né? Então, Luísa, aqui eu tenho algumas perguntas para fazer, certo? A primeira pergunta a senhora já começou a dar aí uma entrada nela, mas aí a gente vai mais a fundo agora, que é se qualquer pessoa pode ser MEI, né? Quais são os critérios, as condições e os impedimentos para se tornar um microempreendedor individual? Ótima pergunta. Deixa eu lhe falar, e para todo o pessoal que está nos assistindo, né? Essa figura do MEI, esse empreendedor individual, ele correspondia, na época que a lei foi criada, em 2008, a 20% da força de trabalho brasileira, certo? Hoje ele representa já mais de 70% dessa força de trabalho brasileira. Então, eu costumo dividir essa sua pergunta, né, em dois critérios, o critério pessoal e o critério de negócio. Quando a gente fala em critério pessoal, é quem pode ser MEI. Quando a gente vai para o critério do negócio, é qual negócio pode ser MEI. Então, nesse critério de que é a pessoa, quem pode ser MEI, ele precisa ter acima de 18 anos, né? Lógico que aquele menor emancipado pode. Quem não sabe o que é menor emancipado é aquela pessoa que tem acima de 16 anos e menores de 18 anos, que já tem uma situação diferenciada. Ou ela casou com a autorização dos pais, ou ela já se mantém, não tem mais nenhuma dependência financeira com os pais, nem os responsáveis, ou já assumiu um cargo efetivo, um cargo público efetivo, ou então ela colou grau em nível superior. Não pode ser aquela colação de grau em nível técnico, ela tem que ser o nível superior. Então, esse menor antecipado, emancipado, ele também pode ser MEI, certo? Certo. A outra questão, quando a gente fala aí já nos critérios da emancipação, nós falamos na figura do funcionário público para ele ser emancipado, mas é uma das exceções. Por quê? Porque o funcionário público federal ele está impedido de ser MEI. E o funcionário público estadual ou municipal, ele precisa observar o estatuto do município e o estatuto do estado para saber se esse estatuto permite que ele seja MEI, certo? Uma outra, vamos dizer, um critério que não pode ser MEI é aquela pessoa que é aposentado por invalidez. Muitas pessoas perguntam, né, doutora, eu trabalhei, já me aposentei, eu posso ser MEI? Aí a gente vai analisar que tipo de aposentadoria ele tem. Se for aposentadoria por invalidez, ela não pode ser MEI. E também tem outro critério, que ele não pode ser titular
de empresa, ele não pode ser sócio de empresa e nem administrador de empresa. Então, são esses dois critérios. O critério pessoal, que é de idade, que é de algumas formas dele ser como funcionário público aposentado por invalidez, e também o critério de negócio. Certo. Então, digamos assim, são aquelas pessoas que estão começando a empreender, né? Isso, Gente, exatamente. já vai pegando aí o papel e a caneta que vocês já viram que tem muita informação, né? Já anota tudo para não esquecer depois, tá? Essa live vai ficar gravada também. Nós vamos abrir uma caixinha de perguntas durante a semana para as perguntas que não vai dar tempo a gente responder aqui, né? Algumas perguntas que eu já tinha colocado na caixinha, eu já trouxe para a live hoje. Porém, as que vocês tiverem que a gente não conseguir responder, nós vamos abrir uma caixinha durante a semana, tanto aqui na página da Dossiê, quanto na página da Luísa Barros também, tá bom? Vamos para a nossa próxima pergunta, né? Nós sabemos que muitas pessoas, elas procuram empreender por conta de querer fazer uma renda extra, né? Elas não querem deixar o emprego delas por agora, mas elas querem começar a empreender para que elas possam estar fazendo essa renda extra e, quem sabe, no futuro, né, tornar aquele negócio como a sua renda principal. A minha pergunta é, doutora, o empregado que tem carteira assinada, ele pode abrir o MEI? Sim. Ele pode ser MEI? Ele pode, ele pode. A pessoa que trabalha, né, pelo sistema da CLT, pelo regime da CLT, ela pode mês sim. Uhum. Não é a carteira de trabalho que vai impedir, né, a assinatura da carteira de trabalho que vai impedir ela de ser MEI. No entanto, existe algumas, vamos dizer assim, preocupações que ele deve ter, certo? Então, uma das coisas é sobre os benefícios previdenciários. Se ele estiver recebendo benefício previdenciário, como aposentadoria por invalidez, como auxílio-doença ou até o salário maternidade, é possível que sejam cancelados. Ou seja, não é só pelo simples fato dele estar recebendo salário maternidade ou auxílio-doença que vai ser cancelado. Em relação à aposentadoria, ok, todo mundo já sabe que o aposentado por invalidez, ele não pode, porque se ele se encontra no estado de invalidez, ele não pode exercer uma atividade remunerada porque ele está protegido pela lei previdenciária, certo? Mas em relação ao auxílio-doença e ao auxílio maternidade, a questão é o seguinte: ele, como trabalha pela CLT, tem sua carteira assinada e, ao mesmo tempo, ele contribui como MEI, existe uma relação de conflito aí, certo? Não é que ele vai perder. O problema é que se ele der entrada lá, ele tem que automaticamente deixar de ter faturamento naqueles meses em relação ao MEI. Porque senão dá esse conflito e o benefício pode ser cancelado, certo? Essa é uma preocupação. Já em relação aos benefícios assistencialistas, que é aquele que é o Bolsa Família, né? Agora, o auxílio emergencial, o seguro-desemprego, eles também poderão ser cancelados, principalmente seguro-desemprego, que é quando a pessoa não tem nenhuma renda. Né? O seguro-desemprego já está dizendo, o seguro para os desempregados. Se ele tem uma renda, esse benefício automaticamente vai ser cancelado. E em relação ao Bolsa Família, é somente se o valor do faturamento dele mensal ultrapassar aquele limite da renda familiar que possa cancelar o benefício assistencial. Ok, perfeito. Então, vamos aqui para a próxima pergunta, certo? Quais são as obrigações e quais são os impostos que o MEI paga, doutora? Bem, o microempreendedor individual, ele tem algumas obrigações, dentre elas a de pagar tributos, né, como todo o empresário. Então, essa contribuição, ela corresponde a 5% do salário mínimo. O salário mínimo aumentou agora, né? Hoje ele está aumentando.
e para um 1.320, então se faz o cálculo já em cima, para o mês de maio, em cima de 5% desse salário. E ele paga mais o ICMS ou ISS, que varia entre R$ 1 a R$ 6. Então, geralmente, na confeitaria, que é a questão do comércio, que tem segmento de comércio e indústria, ele vai pagar R$ 1 de ICMS, correspondendo ao INSS de 66, que totaliza em R$ 67 com os dados já com salário mínimo de hoje, certo? De Uhum. 1.320. A diferenciação maior é para quem tem os serviços e comércios e serviços, que ele passa a ter esse ICMS de R$ 5 e o de comércio e serviços de R$ 6, passando de 67 até R$ 72. Mas você vê que é um valor muito insignificativo para o tipo de benefício que ele vai ter, né? Então, essa formalidade de ter o seu CNPJ, de formalizar o MEI, ele traz grandes benefícios previdenciários para esse MEI, né? Então, essa é uma das grandes vantagens. E esse MEI, ele tem essa carga tributária reduzida, pagando apenas essa taxa mensal. Não existe mais outra taxa, certo? É só essa taxa mensal. E, além disso, ele precisa fazer o quê? Uma declaração anual, que é a declaração anual de todo o seu faturamento. Ele precisa fazer a regularidade do seu negócio, e ele precisa também fazer o imposto de renda, né? Declarar o imposto de renda anualmente, certo? Então, todas essas formalizações é justamente para que ele esteja enquadrado dentro do MEI. Se ele ultrapassar, se ele não tiver essas obrigações ou ultrapassar os R$ 81.000 que ele tem que ter nesse faturamento anual, ele deixa de ser enquadrado no MEI e ele tem que passar para outra categoria. Entendi. E aí, falando sobre benefícios, né? A gente já sabe aí da questão do CNPJ, né? Que a pessoa consegue um CNPJ pelo MEI, mas quais seriam alguns outros benefícios, doutora? Bem, ele, apesar do CNPJ, é uma das grandes causas, né? Porque dá um certo poder, quando a pessoa tem o CNPJ, ela se sente, tem que se sentir realmente como uma pessoa jurídica, como uma pessoa que pode alcançar outros benefícios. Então, dá esse poderio, né? Ela fica Uhum. também isenta de todas as taxas para registro, ela pode começar a funcionar imediatamente sem alvará, então não tem aquela formalidade de junta comercial, de ter que se cadastrar, né? Então, ela já pode começar, assim que abre, ela já pode começar a funcionar sem alvará ou licença. Poderá emitir a nota fiscal. Até ano passado, essa nota fiscal, ela poderia ser aquela nota fiscal municipal. Hoje, o MEI ele tem uma obrigatoriedade a partir desse mês que passou, o mês de abril, ele tem uma obrigatoriedade de emitir a nota fiscal eletrônica, né? Ele não pode mais emitir aquela nota lá que ele tirava no município. Ele ganha mais poder de negociação com os fornecedores, ele tem esse poder de barganha, ele Bancos pode também, acessar né? isso, pode acessar os serviços financeiros, ter aquela maquininha, né, que é o sonho de todo empreendedor, às vezes até deixa de vender porque não tem aquela maquininha, então ele pode ter, ele abre uma conta bancária, que não é mais a conta bancária pessoal, é a conta bancária jurídica, né, que é de grande importância, e ele tem acesso a créditos, né, a créditos bancários, entre outros. Poderá também vender e prestar serviço para o governo, né? O governo ele precisa que a pessoa tenha um CNPJ, então o MEI já pode fazer esse serviço ou vender para o governo, e ele terá os benefícios previdenciários, né, para ele e para a família dele, certo? Então, é muito bom. Eu aconselho a todo empreendedor, seja ele
pequeno, seja ele individual, a se formalizar, a se registrar, pelo menos pelo MEI. Perfeito. São bastantes os benefícios, né? Isso. Doutora, e também eu tenho uma outra pergunta aqui, porque assim, trazendo já para o ramo da confeitaria, né? Quando a gente começa na confeitaria ou qualquer outro negócio, né? Nós começamos pequenos e aí nós vamos crescendo e crescendo e a demanda vai aumentando, né? E conforme essa demanda vai aumentando, nós não conseguimos mais, né, dar conta de tudo. E aí se vê necessário um funcionário, né? É possível contratar funcionário sendo MEI? E se é possível, quais são os encargos, né, que se paga sobre esse funcionário? Pronto, essa é a outra vantagem. Eu trago aqui nessa situação uma vantagem e uma desvantagem. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que o MEI só pode contratar um empregado, certo? Então, ele vai ter que se virar ele sozinho com esse empregado e pode substituir esse empregado caso ele esteja doente, contratando uma outra pessoa. Então, o primeiro contratado se afasta pelo INSS e aí ele pode contratar outro, e nesse caso aí ele fica com dois, mas somente nesse caso aí, porque é, no geral ele só pode contratar um empregado. Agora, existe uma outra ressalva em relação a esse empregado, né? Esse empregado, e essa é a vantagem, ele contribui pouco. Então, os encargos sociais do MEI por contratar aquele empregado corresponde a 11% só, que é 3% de INSS, que é 3% sobre o salário mínimo ou sobre o piso salarial daquela pessoa, que é muito pouco, e 8% de FGTS, porque ele tem que continuar pagando os 8% Certo. de FGTS. Agora, o empregado, ele contribui com os 8%, que é para a contribuição para o INSS. Então, o Hum, empregador desconta dele e recolhe para a Previdência Social. Então, se a gente for dizer qual é a obrigatoriedade do pagamento, seria 19%, mas só corresponde a 11% do empregador e 8% do empregado, certo? uhum. É, em relação a outra obrigação, é sobre o E-Social, né? Que todo mundo se apavora com o E-Social, mas não é um bicho de sete cabeças. Essas informações devem ser enviadas para o governo através do E-Social. Não há necessidade de contador e nem de advogado para a realização dessas obrigações. São de forma simples, certo? Então, entrar no portal do empreendedor, verificar o que é preciso e realmente fazer. O sistema é bastante simples e poderá ser manuseado por qualquer pessoa, não tem segredo. E a dica é sempre analisar se tudo está correto antes de passar qualquer informação para o governo, principalmente para o E-Social. A Paula que está aí, está me assistindo, que é a pessoa que trabalha comigo, que trabalha aí com o E-Social, ela sabe disso, é uma coisa simples, basta a gente entender o que é o E-Social, mas não há essa necessidade de grandes, vamos dizer, um contador, um advogado para poder cumprir com essas obrigações. E lá na página da senhora tem bastante informação, né, sobre essas coisas também. Tem, Que eu já estava dando uma olhadinha, até mesmo o direito dos trabalhadores, bastante coisa interessante por lá, né, gente? Então, exatamente. aproveita e já dá uma olhadinha lá na página da doutora Luísa Barros. Doutora, e esse funcionário, ele pode ser também alguém da família, né? Eu Pode dei uma ser. olhadinha, vi que pode ser. Então, maridos, né, que vocês já estão trabalhando aí de graça para as esposas, já dá a ideia aí, vamos para o MEI. Não, Pode brincadeiras ser à parte. sim, pode. E uma outra coisa também, foi bom você falar nisso, é que pode ter dois MEIs no mesmo local, né? Então pode você ser MEI, seu marido também ser MEI. Além de, lógico, ele poder ser o empregado ou vice-versa. Ah, muito legal, muito interessante.
Vamos agora, Luísa, para mais uma pergunta, tá? Essa pergunta, gente, eu queria dar, assim, uma breve. Falar um pouco sobre isso, né? Que é a questão de quando nós começamos a empreender, né? Que é uma coisa que pode dar certo se você tiver todas as ferramentas, se você souber como fazer dar certo, né? Porque começar um negócio não é apenas você dizer vou começar hoje e simplesmente você fazer o que der na telha, né? Existe uma pesquisa que você precisa fazer, existe um plano de negócio que é preciso ser feito, um plano de marketing. Então, é bastante coisa aí que a gente precisa estar fazendo para que um negócio funcione, né? Para que um negócio dê certo. E isso leva e demanda tempo. Inclusive, eu tenho na minha página, tá, um post que fala sobre 5 passos necessários para iniciar o seu negócio na confeitaria. Então, se vocês quiserem já dar uma olhadinha lá depois da live, tem bastante coisa lá também, tá? Porém, aqui na minha pergunta, na verdade, é sobre se o negócio crescer ou se o negócio não der certo. Se o negócio não der certo e eu quiser desistir do meio, o que é que acontece? E se o negócio crescer, que o valor seja maior do que o valor que é permitido no meio? O que é que acontece nessas duas situações, doutora? Se o negócio crescer e se eu quiser desistir? Pronto, nós dissemos que o MEI ele precisa ter um faturamento anual de 81 mil, né, anuais, isso. E ele passa a ficar desenquadrado dessa categoria se ele ultrapassar esse limite. Ele ultrapassando esse limite, ele pode ir para o Simples Nacional, ele pode ir para outra atividade empresarial e expandir os seus negócios, que quando você pontuou bem que quando a pessoa está expandindo, ela procura o quê? Ela procura ter mais empregados, né? Mesmo que fique com o mesmo faturamento, ela procura, se ultrapassar desse faturamento, ela procura ter outras vantagens, e vantagens bancárias, vantagens de fornecimento, vários outros tipos de vantagem, então ela se desenquadra. Quando ela se desenquadra, ela pode passar automaticamente para outra categoria e ela também pode, por opção, a qualquer momento, ela passar a cancelar aquele empreendimento dela, certo? Pode abrir outro, fazer outro tipo de atividade. Quanto ao cancelamento, o empreendedor ele sempre busca ter esse sucesso, mas nem sempre ele consegue, nem sempre ele alcança, né? Então, eu costumo dizer que quando a pessoa não alcança, a pessoa não se esmoreça, porque é melhor fazer as tratativas corretas de um cancelamento do que deixar o negócio para lá, né? Muita gente desiste e não faz não faz nada para que seja cancelado aquele empreendimento. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que tomar algumas medidas. Uma dessas medidas é verificar se todas aquelas declarações que você tem obrigatoriedade de fazer anualmente, se ela está em dia. Se não tiver, você tem que fazer essas declarações, certo? Uma outra coisa é realizar o pagamento de todos os impostos pendentes. A gente sabe que quando a pessoa está falindo, quando a pessoa não tem mais condição, ela tem uma dificuldade grande, mas ela tem que fazer um esforço para pagar todos esses impostos que estão pendentes. Uma outra coisa, dar baixa na CTPS do empregado, se ela tiver empregado, dar baixa na CTPS e pagar as verbas trabalhistas. As verbas trabalhistas de rescisão, as verbas trabalhistas do fundo de garantia, se tiver em atraso, e também a previdência social daquele empregado, deixar tudo regularizado. Emitir uma rescisão contratual, informar no E-Social,
todo esse passo a passo para que o empregado ele não venha a ser prejudicado com aquele cancelamento daquela empresa, daquele empreendimento. E, por último, preencher a declaração de extinção do MEI, que ela preenche essa declaração lá no próprio site do empreendedor, portal do empreendedor, que é um site do governo, certo? Somente depois de todas essas medidas é que ela deve considerar que aquela obrigação foi realizada e o CNPJ realmente foi cancelado. E isso não impede, né, não vai impedir de quando ela estiver numa situação melhor, que tiver repensado melhor o seu negócio, ela voltar a ter aquele, não aquele, mas abrir um novo negócio. E sabendo e já tendo cumprido com todas essas obrigações, fica muito mais fácil. Sim, é verdade. É muito importante, né? Terminar as coisas de uma forma legal para que você não tenha dificuldade de começar novamente, né? Porque nós desistimos de uma coisa, mas a gente não desiste de viver. A gente precisa viver, precisa entrar em novos empreendimentos, né? Em novos momentos na nossa carreira. E muito obrigada, né, por responder essas perguntas. Agora eu vou deixar aqui um momento para a senhora falar mais alguma consideração que a senhora queira falar, né, que não foi perguntada sobre o MEI. A senhora tem mais alguma consideração final para a gente estar podendo encerrar? Sim, o que eu gostaria de dizer é que, primeiro, eu queria lhe parabenizar, né, pela escolha do tema. Apesar de ser um tema que já é muito conhecido, mas existe ainda muitas dúvidas que as pessoas que estão iniciando o negócio, principalmente da confeitaria, ainda têm dúvidas sobre isso, né? Nesse ano de 2023, nós tivemos pelo menos 3 modificações em relação a essa legislação. Uma foi a questão da nota fiscal, que ela tem que ser a nota fiscal, volta a dizer, a nota fiscal eletrônica. O segundo que está acontecendo hoje, que foi realmente essa questão do salário, né, que o salário aumentou, então muda a taxa. E também a questão do grande, né, de todas as coisas que vêm sendo feitas aí pelo governo federal para os microempreendedores, certo? Desde o governo passado até o de agora também, que está complementando essas coisas do microempreendedor. E de um projeto de lei que tem é para aumentar o faturamento anual. Então, a gente está aguardando aí que seja aumentado em 145 mil, né? Ainda já foi aprovado pelo Senado, estamos aguardando aí a aprovação de outras casas aí legislativa. Mas já será um grande fôlego, né? Porque hoje, mesmo com esse tributo pequenininho, isso ainda compromete a renda, o lucro das microempresas, certo? E a outra coisa que eu queria lhe parabenizar, Susan, é em relação essa questão da sua preocupação com o conhecimento, né, a disseminação desse conhecimento, que você faz cursos para confeitaria, inclusive ainda faz também os doces, que eu sei que você faz os doces ainda vende, ainda é uma microempreendedora, quando morava aqui no Brasil, e aí deu uma parada, mas eu sei que você vende doces aí, eu lhe acompanho. E quando você quer ajudar as outras pessoas a saber disseminar esse conhecimento para que elas aprendam a não somente aprender a parte prática, mas a prática, a parte formal, isso é muito grandioso. Então, queria lhe parabenizar por isso também. E só tenho que agradecer, deixo aqui os meus contatos, né, minhas redes sociais aí, que é Luísa Barros, com S, viu, gente? Luísa Barros. E muito obrigada e uma boa noite para todos. Obrigada,
Eu que agradeço, Luísa, agradeço pelas considerações, pelos elogios. É muito importante. Eu acredito que eu tenho essa vontade, né, de trazer informações e de ajudar por conta que quando eu comecei, eu tinha bastante dificuldade de encontrar essas informações. Então, eu sei que muitas pessoas aí fazem também, mas é sempre importante que a gente possa estar fazendo a nossa parte também, né, para ajudar essas pessoas. E eu também aprendo com isso, né? Tem coisas que aqui que a senhora falou que eu não fazia ideia, apesar de eu já ter tido o MEI, né, quando eu morava no Brasil, mas que eu não fazia ideia, né? Então, você ter acesso a esse tipo de informação e de uma forma clara, né, como a gente está fazendo aqui pelo Instagram, né? Hoje em dia as redes sociais estão trazendo aí uma grande vantagem em relação a isso, porque nós temos fácil acesso algo muito bom para as pessoas que estão iniciando agora, né? Traz uma facilidade maior, porque nós já sabemos que empreender não é fácil, né? Então, o que a gente puder estar facilitando ali já ajuda. E eu lhe agradeço por estar aqui, né? Por contribuir conosco com seus conhecimentos e o seu tempo. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigada a cada um de vocês que assistiram. Como eu falei, a gente vai deixar a caixinha de pergunta aberta durante a semana para a gente poder estar respondendo tanto aqui na página da Doce Recursos, quanto também na página da Luísa Barros Advogada, tá bom? Muito obrigada, gente, e até a próxima live, tá? Tchau, Luísa. Tchau.